Salve galera, tudo bem? Professor Flávio. Bom, nós vamos dar continuidade aí à aula anterior, onde eu passei para vocês sobre o verbo e a sintaxe, né? Bom, então vamos lá para a página 18, onde nós temos um poema do Manuel Bandeira. Coincidentemente, nós estamos falando dele na literatura. E aí você tem um poema retirado de uma notícia de jornal. Nós estamos falando de tipologia textual. Aqui você tem um poema ou uma notícia de jornal. Você tem um poema numa notícia de jornal, tá bom? Ou uma notícia de jornal num poema. Então o nome é Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Numa noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. A Friga está aqui. Pode-se afirmar que esse poema ocorreu a mescla de gêneros? Eu já comecei falando que sim, né? A mistura de gêneros, né? Tanto da notícia quanto do poema, tá bom? Depois, se vocês quiserem discutir isso na live, nós discutimos, ok? Então, vamos lá. Bom, a próxima questão é: avalie as afirmações, né? Se for inserida a forma verbal foi no título, haverá alteração de sentido. O primeiro e o últimos versos são constituídos pelo mesmo número de orações. Há no poema 2 casos de sujeito simples e 6 de sujeito desinencial. Nos versos 3, 4 e 5 são constituídos de orações sem sujeito. São corretas a... Bom, o primeiro e o último verso são constituídos pelo mesmo número de orações. O primeiro e últimos versos. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 2 orações, a 2 está certo. Depois a 3. Há no poema 2 casos de sujeito simples e 6 de sujeito desinencial. Sim, porque João Gostoso era carregador de feira livre, depois fala ele se jogou e o restante se tira, né? E você entende pelo verbo, bebeu, cantou, dançou, né? João Gostoso era carregador, ele chegou no bar. Então 2 você percebe aí a presença do sujeito. Os demais você tem que, né, entender que ele foi retirado dali, mas ele está lá, tá bom? A ideia continua lá. Beleza? Muito bem. Aí depois a gente tem uma questão dissertativa. O verbo é a classe morfológica indispensável para a articulação da interação comunicativa e é o centro a partir no qual se organiza sintaticamente toda oração. Destaque as formas verbais explícitas no poema. Era, morava, chegou, bebeu, cantou, dançou, atirou e morreu. Tá bom? Circula lá. Sintaticamente, é possível dividir os verbos de estado e verbos de significação própria e verbos nacionais. Esses indicam ação, atividade mental e acontecimento. Os verbos de estado são chamados de verbos de ligação. Era carregador. João Gostoso era carregador, né? E de ligação, mas também traduzem propriamente o sentido de uma oração. Indiquem uma situação, uma circunstância e um estado. Quais das formas verbais encontradas indicam ações realizadas pelo sujeito? Chegou, bebeu, cantou, dançou e atirou. Deixa eu ver se eu estou certo. Nós estamos falando da 3, né? Então vamos lá, da 3. Vamos confirmar. Página 3. Cadê? Onde está isso? Vamos ver. A intenção de análise do poema. Não é isso que eu quero. 3. O aluno está de língua portuguesa. Confirme, também não é isso. Não, eu tenho que ir na página 19, pô. Aqui.
Achei. O exercício que nós estamos falando é o terceiro. Então, embora os níveis daquilo de ação, morava, chegou, bebeu, dançou, cantou, atirou e morreu, tá bom? Essa é a resposta da 3. Depois, da 1, né? Então, são os mesmos verbos que você acabou marcando lá na outra hora, né? Menos o era, né? Menos o era, tá bom? Que é de ligação. Depois ele pergunta, há verbos de ligação explícitos no poema? Justifique. Espera-se que os alunos percebam que o verbo ser expressa demais a boa ação do texto, né? Era carregador, tá bom? Depois vem, compare o primeiro verso com as seguintes reescritas. João Gostoso, vírgula. Que lembre-se que lá no poema Ana Bandeira ele não usa pontuação. Era carregador de feira livre, vírgula. Morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no barracão sem número. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia. Assinale a alternativa incorreta. Em 1, a exclusão da forma verbal era altera o sentido original. João Gostoso, carregador de feira livre. Se tivesse colocado João Gostoso morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número, ele colocou entre vírgulas, virou um aposto ali. Não muda o sentido, não. A errada é a 1. Né? Mesmo com a ausência do era, você consegue entender que ele morava lá. Né? Não é isso? Muito bem. Depois nós temos a 5. E a 5, deixa eu ver, que aí requer reflexão. Né? É correto afirmar que no último verso da oração morreu afogado expressa tanto uma ação quanto um estado do sujeito? Justifique. Bom, vamos ver então. Então, a forma, né, que aparece é que morreu é um verbo de significativo. Verbo significativo. O que a gente viu lá sobre verbo significativo? O verbo significativo, olha lá, são verbos, cadê? Na página 19, lá na questão 3b. Esses indicam ação e os verbos de estado são chamados de verbos de ligação. Então, verbo significativo própria ou verbos nacionais. Em mental, estado, verbos de estado são chamados propriamente dito. Então, afogado expressa um estado do sujeito. Então, o sujeito afogado, né? O estado dele é afogado. No caso de outros, consideram afogado como circunstância. Relaciona-se ao sujeito como ao sujeito e não ao verbo, demonstrando um adjetivo invariável, diferentemente do advérbio, adaptando-se ao sujeito. Ele morreu afogado, eles morreram afogados. Então, olha lá, oriente a reflexão dos alunos de forma que eles percebam que morreu é um verbo significativo e afogado expressa um estado do sujeito. No caso dos alunos considerarem afogado como uma circunstância, de modo, né? Então, como ele está afogado, então a circunstância, né, junta adverbial, esclareça que afogado relaciona-se com o sujeito e não com o verbo, demonstrando que o adjetivo é variável, determinando diferentemente de um advérbio, adaptando-se ao sujeito. Ele morreu afogado, eles morreram afogados. Ficou no ar. É correto afirmar que o número de não é essa que eu estou. Eu estou em qual? Estado do sujeito. Expressa tanto uma ação quanto o estado. Sim, expressa a ação e o estado do sujeito. Ele está morto, ele morreu afogado. Então, olha lá, quando o verbo vem na oração de ação, existe um termo que representa a característica do estado do sujeito. Haverá 2 núcleos no predicado, e este será classificado como predicado verbo nominal. É isso mesmo, lá, o estado e a ação. Né? João Gostoso chegou contente ao bar 20 de novembro. Então você tem o núcleo 1, núcleo 2. Chegou e está contente. Né? Morreu afogado. Então é o estado e a ação. Também é a mesma coisa, tá bom? Depois você tem a 6. Transcreva de poema tirado de notícias de jornal 6 verbos intransitivos. Morava, chegou, bebeu, dançou, cantou e morreu. Intransitivos. Você entendeu que ele morava, que ele bebeu, que ele cantou, né? São os mesmos verbos que você circulou lá, menos o era, tá bom?
Transcreva um verbo transitivo e aponte seu complemento. Então vamos lá, um verbo transitivo. Atirou, um verbo intransitivo. Um verbo transitivo, atirou, né? E se é o complemento dele, tá? E se é o complemento dele, objeto direto. Se atirou, tá bom? O se é o complemento do verbo, tá? Muito bem. Vamos lá. A 8. Reescreva estes versos do poema tirado de uma notícia de jornal de forma que os verbos funcionem como transitivos direto. Depois classifique e complete complementos verbais presentes no trecho escrito por você. Então aqui é pessoal, né? Você vai ter que transformar em objeto direto. Então olha lá. Deixa eu ver, discuta. Aí eu vou precisar ver o que vocês colocaram, se vocês fizeram, né? Depois classifique e transforme em transitivos direto. Durante a correção, observe que os alunos de fato se inseriram objetos direto. Bebeu no bar. Cantou no karaokê. Dançou na pista. Não, aí vai ser cantou. A gente vai ter que ver o que vocês colocaram para a gente discutir. Deixa eu ver. Porque não pode ser adjunto adverbial. É possível que alguns insiram um adjunto adverbial. Foi o meu caso. Nesse caso, discuta com a turma. Diferente sintática e semântica, né? Bebeu o chopp. Né? Se você for bebeu no bar, é adjunto adverbial de lugar. Então, bebeu o chopp. Cantou a música. Dançou o samba. Tá bom? Poderia ser assim, tá? Entenderam? Se você colocar bebeu no bar, aí é adjunto adverbial de lugar, né? Aí não serve. Agora, bebeu o chopp, aí sim faz sentido, tá bom? Então aqui eu acabei matando 2 problemas numa coisa só. Compare os enunciados. Ele comeu minha comida. Ele comeu de minha comida. Há diferença de sentido nos enunciados? Sim. No primeiro caso, o sujeito é agente, ele comeu, né? E no segundo, comeu parte de, né? Então, no primeiro, ele é o sujeito e comeu toda a comida. Olha lá, ele comeu minha comida. Ele comeu de minha comida, né? Então muda a ideia do agente, né? A comida passa a ser o agente aí, né? E a pessoa foi lá e comeu. No outro, não. Ele foi e comeu a comida. Classifique os verbos quanto à predicação. Então, em ambos os casos, são transitivos direto, tá bom? Porque precisam de complementos. Olha lá, ele comeu minha comida. Comeu de minha comida, tá bom? Depois, deixa eu ver... Bom, C. Classifique sintaticamente os termos minha comida e de minha comida. Então, vamos lá. São objetos diretos, né? O objeto é antecedido da preposição de, objeto direto preposicionado. Então, os dois são objetos diretos, tá? Bom, a 10, vamos lá. Eu falei para ir até que página? 22. Sobre o período simples, ama o pai, o filho, responda as questões propostas. É possível saber qual é o sujeito dessa oração absoluta? Vamos ver lá. É possível? Espera-se que não é possível saber quem ama e quem é amado. Vamos ver isso? Ama o pai, o filho. Ou o pai ama o filho, ou o filho ama o pai. Não tem como saber. Sem alterar a ordem dos termos, reescreva a oração evidenciando que o pai seja o sujeito da oração. Ama o pai ao filho. É diferente aí, tá vendo? Ele colocou um ao, né? No outro só estava o filho. Ama o pai ao filho. Então é o pai que está amando. E o filho, o sujeito da oração. Ama ao pai, o filho. Então você só inverteu, tá vendo? Ama o pai ao filho. Ama ao pai, o filho. Tá? E aí depois a gente vai para 22. Considere o enunciado e responda as questões propostas. Ele machucou a mim.
Ela machucou a mim. Se possível, reescreva a frase na voz passiva analítica. Vamos ver como vai ficar na voz passiva analítica essa oração. Eu fui machucado por ela. Passiva, eu fui machucado por ela. Ela machucou a mim. Eu fui machucado por ela. É a voz passiva analítica, tá bom? Voz passiva analítica estrutura-se o sujeito, o paciente, aquele que sofre, a locução verbal e agente da passiva, introduzido pelo emprego do por ou de. Eu fui machucado por ela. Entenderam? Tá vendo? Aqui do lado tem um box e já está dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. Eu fui machucado por ela. Eu passei a ser o agente, né? Ela machucou a mim. Ela é o agente. Ela que fez a ação. Eu fui machucado por ela. Tá bom? Classifique o verbo machucar quanto à predicação. Ela machucou a mim. Então é um verbo transitivo direto, porque precisa de um complemento, seria o a mim. Na nossa versão, que eu já esqueci, eu fui machucado por ela. Machucado por quem? Por ela. Verbo transitivo direto. Classifique sintaticamente o termo a mim, objeto direto, né? Tá bom? Relacione os objetos preposicionados às situações que os descrevem. A preposição acrescentada um novo matiz de significado. O pronome oblíquo átono exige acompanhamento da preposição. A preposição visa distinguir sujeito de objeto direto ou enfatizar este. Então vamos lá. Aos mesmos objetos perseguem os homens. Aos mesmos objetivos perseguem os homens. Então aqui a preposição visa distinguir sujeito do objeto direto. Então o primeiro é o 3. Quando lemos de um livro, a preposição acrescenta um significado. Quando lemos de um livro, mudamos o mundo. De um livro, né, a gente tem uma preposição aí. Todo esse conjunto de um livro está preposicionado. Ela não entende a nós. O pronome oblíquo a exige acompanhamento de preposição. Pronome oblíquo tônico exige acompanhamento de preposição. Ela não entende a nós. Então, o a nós é o pronome oblíquo tônico exigindo acompanhamento de preposição. De um livro, o de um livro ficou preposicionado. E ao menos aos mesmos objetivos, a gente tem a preposição visando distinguir sujeito com objeto direto. Então é 3, 1, 2. Tá bom? Bom, se eu não me engano, eu pedi até a 22, do 1 ao 12. A gente vai ter que discutir isso, se vocês quiserem, né, com mais propriedade lá na aula. E a gente tira até as nossas próprias dúvidas a partir dos comentários de vocês também, tá bom? Por hora é isso, valeu e a gente se vê na live, se vocês o quiserem.